Olá, sou o professor Emerson Gustavo e essa é a nossa aula sobre o BRICS. Primeiramente, para começar a nossa aula, precisamos saber o que é BRICS. Pois bem, o BRICS é um agrupamento formado por 5 grandes países que são emergentes, sendo eles o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E que juntos esses países representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. O termo BRICS foi usado pela primeira vez em 2001 por um economista chamado John Neal, como a gente pode ver ele na imagem, em um artigo onde ele defendia que o Brasil, a Rússia, a Índia e a China seriam as grandes economias do futuro. Mas inicialmente o termo era apenas BRIC e não contava com a participação da África do Sul. Só em 2011 a África do Sul entrou para o grupo. Dessa forma, cada letra significa B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, já que em inglês África do Sul começa com S. South África. Quanto ao objetivo do BRICS, a gente pode ver na arte, que o BRICS possui o objetivo de fortalecer a influência geopolítica dos países integrantes, tendo como intenção a ajuda em diversos aspectos, como por exemplo, através da cooperação técnica, cultural, acadêmica e científica entre os países membros. Portanto, desde o início das conversas e dos diálogos entre os países pertencentes ao BRICS, houve essa busca de estabelecer uma governança internacional que seja mais condigna com os interesses nacionais dos países membros. E é importante a gente entender que o BRICS é apenas um mecanismo oficial de cooperação e que não pode ser considerado como um bloco econômico. Isso porque ele não se enquadra nos critérios de um bloco econômico, como por exemplo, uma definição de um estatuto formal de regras. Passando adiante, vocês estão vendo aí na imagem onde fica cada país membro do BRICS. O Brasil fica na América, a Rússia fica na Europa e na Ásia, a Índia e a China ficam na Ásia e a África do Sul na África. E é com exceção da África do Sul que os países membros do BRICS estão entre os maiores do mundo em extensão territorial. Assim, as populações da China e da Índia somadas correspondem a cerca de 36,5% da população mundial, ou seja, é muita gente. E é interessante a gente entender que se por um lado esse contingente populacional exige desses estados grandes investimentos sociais como em escolas, universidades, assistência médica hospitalar, em habitação e em várias outras áreas, por outro lado, representa grande mercado de consumo, o que permite que as economias desses países tenham a sua autossustentação com base no mercado interno. O BRICS também criou alguns projetos de cooperação. Vamos acompanhar de acordo com a arte. Da economia, juntos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul criaram o Banco de Desenvolvimento do BRICS, o NDB. Na área da saúde, os 5 países procuram essa identificação e essa solução de problemas de saúde que sejam comuns entre os países membros do bloco. Um exemplo disso é a rede de pesquisa em tuberculose. Na área da segurança, os países buscam tomar medidas contra os crimes transnacionais, visando contribuir com a segurança internacional. Na área empresarial, a gente pode citar a criação do Conselho Empresarial do BRICS, o CBRICS, que são nada mais nada menos que empresas e entidades empresariais que estão reunidas com o objetivo de aprimorar o ambiente de negócios e fazer a promoção do comércio e dos investimentos entre os países membros, ou seja, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Sobre as cúpulas, ou seja, os encontros entre os líderes de cada país, a gente pode ver na arte que já aconteceram alguns desses encontros, e que no total já aconteceram 10 vezes. A primeira cúpula do BRIC, que ainda não tinha África do Sul, foi realizada em 2009 na Rússia, na cidade de Ekaterimburgo. A cúpula inaugurou a cooperação em nível de chefes de Estado e de governo. A última cúpula aconteceu em 2018, que foi realizada na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, com o tema BRICS, Colaboração para o Crescimento Inclusivo e Prosperidade Compartilhada na Quarta Revolução Industrial. Dessa forma, já ocorreram 2 cúpulas no Brasil. Em 2010 foi realizada em Brasília a segunda cúpula do BRIC
que, além da defesa de temas referentes à reforma do sistema financeiro mundial, a agenda do encontro contou com novos temas de cooperação. Durante o encontro, os líderes do BRIC assinaram um acordo de cooperação para a facilitação do financiamento de obras e de projetos de energia e infraestrutura. Já em 2014, a cúpula ocorreu na cidade brasileira de Fortaleza. O tema escolhido foi Crescimento Inclusivo, Soluções Sustentáveis. O principal resultado do encontro foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que falamos anteriormente, que tem como objetivo a mobilização de recursos para o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Agora vamos falar sobre os indicadores sociais e econômicos dos BRICS, que revelam desigualdades entre eles em relação aos países desenvolvidos. Olhando para a tabela, é possível perceber que as taxas de natalidade estão em torno de 10%, as taxas de mortalidade infantil de menores de 1 ano variam de 2% a 5%, a esperança de vida média é superior a 80 anos e a média de anos de estudo situa-se em 13 anos. Assim, observando os indicadores sociais do BRICS, percebe-se que há muitos pontos críticos: a pobreza, a baixa média de anos de estudo da população, a mortalidade infantil de menores de 1 ano em patamares bem superiores aos dos países desenvolvidos e a expectativa de vida média inferior em relação aos países desenvolvidos. Os casos mais graves são da Índia, da África do Sul e do Brasil, considerando que nesses países cerca de 22%, 16% e 7% da população, isso respectivamente, vivia abaixo da linha da pobreza em 2015. Então a gente pode concluir que não é suficiente possuir um PIB elevado, como é o caso do Brasil e da Índia, se parte de suas populações vive em condições que são precárias. Dessa maneira, para a gente conseguir destacar de outra forma essa desigualdade, a gente pode ver sobre as condições de vida, O exemplo clássico da favela de Paraisópolis, que fica em São Paulo, ao lado do prédio de luxo, que é um exemplo clássico de desigualdade presente no nosso país. E a charge, que também exemplifica a desigualdade, onde a criança diz: Pai, quero morar naquele mundo. Isso acontece tendo em vista que é um mundo diferente do dele e que apresenta melhores condições de vida do que o mundo que ele está vivendo no presente momento. E para encerrar a aula, é esperado que você tenha entendido que o BRICS desenvolveu uma cooperação setorial em diferentes áreas, como na área da ciência e tecnologia, da área da promoção comercial, na área da energia, na área da saúde, na área da educação, na área da inovação e na área do combate a crimes transnacionais, e que atualmente essa cooperação setorial, que está abrangendo mais de 30 áreas, traz importantes benefícios que são concretos para as populações pertencentes a esse agrupamento, ou seja, o BRICS. E é isso. Até mais.